Oi, gente! Hoje eu quero conversar sobre dúvida de redação, o segundo vídeo, né? Sobre dúvida de redação. Se vocês procurarem aqui no histórico, vocês vão ver que no primeiro eu tirei duas dúvidas que foram apresentadas na época da live, quando eu fiz a live lá, aquela live bem engraçada, foi bem legal, né? E uma das dúvidas do primeiro foi como fazer para o texto não ser expositivo, informativo, e sim argumentativo. Como transformar informação em argumentação. E a segunda dúvida do vídeo um de dúvidas foi como fazer para não fugir do tema se a coletânea for muito abstrata, se a coletânea for muito filosófica, como é às vezes o caso da FUVEST. Uma coletânea muito intangível. Como é que eu posso fazer para não viajar? Como é que eu posso capturar o que está sendo posto ali e não tangenciar a discussão? Também a gente conversou no vídeo anterior. A dúvida que eu selecionei hoje, também extraída do lado da live, foi como apresentar os dois pontos de vista numa dissertação sem ficar em cima do muro. Muito comum na VUNESP isso, né? Porque os temas da VUNESP, quase todos são acompanhados em forma de pergunta. Quase todos. A FUVEST também fez isso nessa década. Em 2018, o tema veio em forma de pergunta. Devem existir limites para a arte? Sim ou não? Eu tenho que escolher a minha corrente de pensamento. Né? Um tema bilateral. A FUVEST também fez isso nessa década, quando ela perguntou se as utopias eram necessárias, nocivas ou indispensáveis. Deu três opções. Lembram? Thomas Moros do começo ao fim, a prova pesadinha. As utopias são necessárias, são nocivas ou são indispensáveis? O Enem só fez isso uma vez. O tema não veio em forma de pergunta, não veio nessa década, mas era um tema bilateral. Publicidade infantil. Sou a favor ou sou contra? Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Quando o tema ele divide a opinião da sociedade, né, o tema bilateral, é aquele que nunca vai fazer a sociedade chegar a um consenso, a um denominador comum. É o tipo de tema que sempre vai dividir a sociedade em pontos de vista distintos. É importante que vocês apresentem, em algum momento do desenvolvimento de vocês, a corrente de pensamento contrária à sua. Por quê? Não usando aquela estrutura de prós e contras, porque o nome dessa estrutura é estrutura covarde. Você quer agradar todo mundo, e aí o texto fica expositivo, prós, contras, tá, e você, qual é a tua? Em que você acredita? Então, né, tem aquela coisa, deixa eu tentar agradar a banca, não sei quem está do lado de lá, é melhor. E aí a redação fica sem tese, porque tese é o posicionamento, é o partido assumido. Então, vou explicar para vocês, mas vamos voltar para cá. Eu estava falando sobre a importância, né? Vocês devem fazer isso, apresentar a corrente de pensamento contrária, né? Por quê? Óbvio que vocês têm que definir a tese, é importante que ela seja já exposta no primeiro parágrafo, explicitada no primeiro parágrafo, você já responda a pergunta no primeiro parágrafo, mostrando para o corretor que você tem opinião, que você está por dentro do debate e que você não é alheio às questões, enfim, né? Beleza, mas em algum momento do desenvolvimento, se você não elucidar, legitimar o teu oponente, a redação pode soar fascista. Porque o que é argumentar? Argumentar é criar também, para você argumentar, você tem que criar um clima, um ambiente para um diálogo. Senão você não está argumentando. O debate requer escuta. Tudo bem? Então, se você apresenta a sua tese, sustenta essa tese e quer empurrá-la goela abaixo de forma autoritária, como se você fosse o certo e o outro fosse o errado, e o diferente fosse o errado, o nome disso é fascismo. Até porque os dois lugares aqui, as duas opiniões, as duas correntes, elas se sustentam. Quem escolher esse lado vai tirar 10 e quem escolher esse lado também vai tirar 10. Então, por que eu não vou dialogar com esse lado se ele também tem algo legítimo a me dizer, algo para me acrescentar? A não ser quando um dos dois lados fere os direitos humanos. Aí não tem conversa com quem fere direitos humanos, aí não precisa nem ser amigo, não precisa nem conversa, né? Quem fere os direitos humanos sabe nem conversar, sabe gritar. Mas enfim, vamos falar disso agora, nossa, a gente se empolga. Então, voltando. Então, em algum momento, apresenta, tenta fazer uma concessão da tua opinião. Faz uma concessão. Não seja tão tirânico, tão arbitrário na defesa da tua defenda com muita propriedade, usando todas as técnicas argumentativas que vocês aprendem na aula de redação, tudo bonitinho, mas reconheçam em que medida o outro tem alguma razão. Faça isso porque ele vai tirar 10.
Deixa eu fazer uma retrospectiva. Antes de fazer, peraí, eu ainda queria dizer uma coisa para vocês. E também, então, a importância de vocês respeitarem a corrente de pensamento contrário, apresentando essa corrente no texto, né? Isso é a importância, mas também porque você evita refutação do corretor. Do corretor, do leitor, do interlocutor, quem está do lado de lá. Quando você reconhece algo do outro lado, o corretor. Senão, se você vai na tua linha de raciocínio, você tá lá com a tua tese, defendendo ela de maneira contundente, lá, visceral, pá, pá, pá. Daqui a pouco o corretor começa, tá, mas e não sei o que lá? Começa a fazer observações da tua redação. Tá, mas e não sei o que lá, não sei o que lá, e não sei o que lá. Calma, corretor, eu reconheço que existe isso também do lado de lá, calma. Então você até se protege de possíveis contra-argumentações do leitor e apresenta uma visão panorâmica da questão posta em debate. Porque, porra, o cara conhece demais, o cara conhece tudo. Esse menino que está escrevendo essa redação, essa garota aqui, domina o lado de lá, sabe que o lado de lá tem importância, mas ele não se sustenta tanto quanto o lado de cá. Tá confuso? Vamos fazer uma retrospectivazinha, deixa eu ver o que foi que eu preparei para vocês. Como apresentar dois pontos de vista sem ficar em cima do muro. Eu trouxe só para vocês se lembrarem de alguns temas do ano passado e retrasado. Vejam, gente, aumento de casos de AIDS entre jovens no Brasil, geração negligente ou mal informada. Eu concordo com as duas opiniões. Tanto negligente, eu acho que é uma geração muito intrépida, uma geração irresponsável, uma geração, e sobretudo quando isso vem associado a drogas e a álcool, então as pessoas se protegem menos. O jovem tem aquela sensação de onipotência, eles acham que nada vai acontecer com eles acham que eles são poderosos. Acho que tudo isso, né? Eles não viram, nos anos 80, nos anos 90, as pessoas que contraíam o vírus da AIDS, recebeu o diagnóstico na época, era uma sentença de morte, não viram os artistas. Então é uma geração muito negligente, mas ao mesmo tempo é mal informada. Porque a gente tem setores da sociedade conservadores que impedem a discussão de sexualidade, identidade de gênero na sala de aula, como o nosso governo, como vocês sabem disso. Uma geração mal informada, que talvez até essa geração saiba como se contrai, mas não sabe como é um retroviral, como é o tratamento, não sabe o que é viver com esse diagnóstico. Muitos alunos ainda acreditam que o coquetel é com um remédio de cura, não sabe que é uma. Então, é uma geração, talvez faltem determinadas informações por conta, sobretudo, de um Estado que tirou das escolas, né, que impediu que circulasse um kit sobre sexualidade nos últimos anos. Então, eu acho que tanto é negligente quanto mal informada. E agora, Nibo, o que é que eu faço? Então, faz assim, ó. Vejam quem ganha esse jogo. É assim mesmo, gente. Uma manobra argumentativa nunca vai ser 10-0. Por isso que você está argumentando. Se uma manobra de argumentação, uma corrente de pensamento é 10 e a outra é 0, aí aí não é mais argumentação. Nem precisa argumentar, é verdade universal. A Terra é azul e a Terra é vermelha. Não precisa argumentar, sustentar, se esforçar para explicar que a Terra é azul. Entenderam? Porque a Terra é vermelha já não dá para conversar. Então é sempre assim. Um lado é muito bom, o outro também é. Deixa eu ver quem fica com 51% contra 49%. Eu preciso escolher. Depois eu vou mostrar para vocês como vocês vão usar o outro lado que vocês não escolheram, tá? Porque o outro lado também é legal. Vocês estão vendo aí? É possível separar o artista de sua obra? Meu Deus, será que é possível? Dá para separar Michael Jackson, pessoa, né, o que ele fez na sua vida privada da sua obra? Ou impossível? Não dá. O comportamento ético, os crimes que muitos artistas fizeram, eles precisam ser responsabilizados por isso. Tem muitas rádios no Reino Unido, na Austrália, também na Nova Zelândia, que pararam de tocar Michael Jackson. As pessoas lá no Reino Unido tiraram Michael Jackson das suas playlists por conta da sua do suposto assédio, né, do envolvimento dele com crianças. Ou seja, Picasso, meu Deus, que casou com uma menina de 17 anos. E aí? Não entra no museu onde tem que ir Picasso porque ele era um abusador? E aí? Separo ou não separo? Difícil, né? Celebridades devem se posicionar diante de questões sociais controversas. Anitta, né? Isso aí foi na época da Anitta. E tinha Anitta na coletânea nessa prova da VUNESP. As celebridades devem se posicionar. E agora a Anitta está se posicionando muito, né? Tô vendo muita coisa aí, muito live aí. E ela não tinha repertório, ela própria disse, eu não sabia falar, né? Eu não tinha repertório, como é que eu podia... Mas será que determinadas... Mas aí a gente conversou sobre Pink Money na sala de aula, que muitas celebridades que não se posicionaram numa época em que os gays estavam apanhando no Brasil.
na época das eleições, não sei se vocês se lembram disso, eu acho que quando chega num extremo desse, elas têm que se posicionar, porque eu acho que o silêncio já é se posicionar. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Eu estou mostrando para vocês que são temas legais e com dois lados muito fortes, né? Muito claros e altamente sustentáveis. Os interesses do homem devem se sobrepor aos dos animais, meu Deus. Aí vocês dizem que não, né? A gente acha que não. Somos todos interdependentes. A natureza, os animais não estão ali para nos servir. É uma cadeia que todo mundo. E uma prova é o que o que está acontecendo agora também. Essa pandemia, esse vírus, também resultado das ações do homem, né, com o mundo. Então, aparentemente, muitos alunos já começam a me falar que não, que os interesses do homem não devem se sobrepor. Mas aí eles comem carne. Eu sei que nem todo mundo pode substituir proteína animal por outra proteína porque é caro, mas a elite que diz que os interesses do homem devem se sobrepor, eu como carne também, deve se sobrepor. Acho que não, mas como se eu como carne, se eu como frango? Qual é o meu limite? Eu lembro que nessa aula a gente chegou num acordo. Num outro momento a gente conversa sobre isso, tá? Dá pra gente tomar partido comendo carne e achando que os interesses do homem não devem se sobrepor aos dos animais. Em outro momento a gente conversa. Os pais devem ser multados por não vacinarem seus filhos? E último tema, por se tratar de uma obra de ficção, a telenovela brasileira pode abrir mão do compromisso com a realidade? Como é ficção, entretenimento, ela não tem obrigação, Aníbal, de falar de homofobia, de racismo, de machismo, de misoginia. Não, é o fútil e o gratuito. Ou não, Aníbal, num país como esse, em que a novela faz parte da construção do inconsciente coletivo do nosso povo, a novela tem que retratar a realidade, sim. Não precisa ser de maneira doutrinária, né, de maneira livresca, né, de maneira panfletária, mas sutilmente ela pode, apresentando nas personagens, temas ótimos e com dois lados muito. Dois lados que muito equilibrados, né? E que confundem vocês na hora de vocês escolherem. Quando vocês não conseguem escolher, eu sugiro assim, ó, tá difícil tomar partido? Vejam quais textos da coletânea seduzem vocês. Se os dois lados são certos, quais textos são mais interessantes? Vamos ver aqui quem vai me convencer aqui nessa coletânea. Tem artigo de Drauzio, tem um outro artigo aqui do Contardo, tem uma charge aqui. Deixa eu ver quais textos me convencem. Se mesmo assim vocês não se convencerem, a sugestão que eu dou é o assunto da próxima live. Mas deixa eu mostrar para vocês o que fazer, senão a gente vai entrar em outro assunto. Como fazer, como estruturar então para vocês usarem o pensamento oposto, a corrente contrária. Vê, olha isso aqui. Conjunções concessivas e expressões equivalentes. Vamos comigo. Você escolheu sua opinião. As telenovelas brasileiras têm que retratar o social, elas não podem fugir do seu compromisso com a sociedade, com os problemas do país. Tá. Aí o que é que vocês vão fazer? Responder na introdução, a tese, desenvolver com alguma técnica de introdução que vocês conhecem, né, aquelas 14, né, que vocês já viram na minha aula. No segundo parágrafo, vocês continuam desenvolvendo com aquelas técnicas de desenvolvimento que vocês conhecem. No penúltimo parágrafo da redação, pode ser no terceiro ou no quarto, se a redação foi em 5, no quarto, se foi em quatro parágrafos, no terceiro, use uma conjunção concessiva, faz uma ressalva, relativiza a tua opinião, flexibiliza teu discurso, não seja tão duro. Ouça o outro. Alguns de vocês gostam de usar a adversativa nesse parágrafo. Porém, entretanto, eu tenho muito medo quando o tema é bilateral, quando vocês abrem o parágrafo de desenvolvimento, um deles, com a adversativa, porque às vezes vocês recaem numa incoerência interna. Vocês constroem uma contradição dentro da redação. Vocês estão falando bem, daqui a pouco, porém é o mal, aí fica meio esquisito. Parece que tudo que você disse à esquerda vai pro lixo. Então, eu acho as conjunções adversativas, às vezes, muito agressivas. Às vezes, elas podem passar essa impressão de estar em cima do muro. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, né? Eu prefiro as concessivas, porque o nome já diz, vou fazer uma concessão, minha opinião. Deixa eu relativizar o meu discurso, vai. Deixa eu me, né? Embora... E aí você apresenta a corrente de pensamento contrária. Ainda que... Aí você apresenta a corrente de pensamento contrária. Apesar de... Mesmo que... É inegável. É claro que... Aí você apresenta isso num parágrafo. Isso vai ocupar mais ou menos... não sei o quanto vai ocupar. Não vou ser tão assim, né? Determinista aqui. Vai 30% do parágrafo. Parágrafo com 8 linhas. 3 linhas, por exemplo. Tá? Exemplo, tá? Esse número não é rígido.
Exemplo, nas 3 linhas vocês estão lá apresentando a corrente de pensamento contrária, embora, ainda que, depois, né, de um tempinho, ponto, e no mesmo parágrafo você retoma a tese. E aí sim você pode usar a adversativa. No entanto, isso não vai acontecer. Uma vez que parará, parará, parará. Não estou pedindo para vocês escreverem um parágrafo inteiro com a corrente de pensamento oposta, não. Senão fica prós e contras. Eu estou pedindo para, no momento, você ouvir quem pensa diferente de você. Deixa eu ouvir, porque o outro lado, que pensa diferente de mim, vai tirar 10 se ele não ferir os direitos humanos. Então as concessivas, elas são mais suaves, sabe? Elas marcam uma oposição mais leve, uma oposição que é aquela oposição da escuta. Você tem razão, mas mesmo assim eu fico com a minha opinião. Entenderam? Próxima aula, mais dúvida de redação. E no próximo GTV, o resultado do nosso desafio, do GTV do desafio. Eu vou dizer o nome dos alunos que ganharam. Beijo, beijo, beijo.